no circuito mundial da ATP. Carioca já é um negócio super festeiro e adora uma novidade. Quando apareceu esse negócio, foi uma falação geral, né? Uma coisa inusitada, porque isso era uma coisa difícil de arrumar, né? Que sempre você tinha um problema para arrumar. E, de repente, essa coisa começava a chegar pelo mar, pela praia, e a ligação do Carioca é com a praia, todo mundo achou que estava abençoado e foi um verão a ser bastante interessante sob esse ponto de vista. As 2 latas de maconha foram encontradas na Praia do Arpoador por alguns surfistas. A maconha foi recolhida pela Polícia Militar e levada para a Polícia Federal. Lá foram mostradas as 20 latas apreendidas no litoral do Rio no final da semana passada. Foi extra verão, né? Um verão diferente. Mais saboroso, né? Mais forte, mais iluminado. Isso que era um fumo maravilhoso. Saiu em tudo quanto é jornal, foi um escândalo. Ficou conhecido como Verão da Lata, não foi à toa, né? Eu acho que o Rio elege algumas coisas para falar do verão e esse aí já estava eleito, né? A lata como a musa do verão, né? Aí o Carioca fez a festa, né? Porque a gente adora isso, né? Adora essas coisas inusitadas que acontecem. Aí tem desde camiseta, tem aí gíria, aí vira tudo. Vira linguagem, vira música, vira artes plásticas, artes gráficas, vira tudo. Essa camiseta, ela foi uma ideia de um cara genial, o nome dele era Marcos Palma. O cara foi no supermercado, comprou um extrato de tomate, descascou lá, tirou todo o rótulo e fotografou 1, 2, 3 e saiu imprimindo aqui as camisetas. E tocando nesse, vamos chamar de nervo contracultural, né? Nesse folclore. Foi só aqui não, Arpoador, Ipanema, Grumari, em geral, Flamengo. Todo mundo fumando bagulho, a praia inteira fumando bagulho, posto 9, do posto 10 ao posto 8, todo mundo fumando bagulho da lata. Começou em agosto de 87. Nós tínhamos, como sempre tivemos, até hoje esse intercâmbio existe, intercâmbio com polícias de outros países, até porque a questão do tráfico internacional. E na época nós recebemos um comunicado da DEA, a Agência Americana Drugs Enforcement Administration, de que uma embarcação que havia partido de Singapura transportava um carregamento de maconha grande. Sabia-se o nome da embarcação, que era o Solana Star. Uma parte dessa droga poderia vir ser distribuída no Brasil, mas que o destino dela seria Miami, e que o ponto onde eles iam parar para desembarcar a droga seria com não uma embarcação só, várias embarcações. Pela denúncia, 22 toneladas de maconha em latas de 1,5 kg estavam prestes a fazer uma escala em solo brasileiro. O nosso objetivo era só evitar que essa carga fosse chegada ao seu destino. Na época, a Polícia Federal não tinha embarcações, então procuramos a Marinha do Brasil. Uma operação cara, né? O comandante do 1º Distrito Naval queria mais dados para como é que eu vou autorizar esse tipo de trabalho sem que eu tenha conhecimento. Tanto é que foi chamado ao Rio de Janeiro, né? O Ernesto Brathwaite, que é o agente do DEA, e ele, então, na reunião, participou o comandante do 1º Distrito Naval. Ele, quer dizer, deu credibilidade, tem que acreditar. E eles, então, colocaram uma fragata Independência, e prepararam uma missão de caça. Mais avançada embarcação da Marinha de Guerra, e com isso pudemos fazer vários voos rasantes daquela região. Nós colocamos uma equipe de 15 homens a bordo e foi uma coisa muito penosa para alguns. Então,
Quando ela colocava a velocidade máxima ali, ela jogava muito. Muitos colegas passaram muito mal. Embora a agência americana apertasse o cerco sobre a operação, as coordenadas obtidas com o informante americano não eram precisas e mudavam constantemente. Mas deve ter dado informação furada também. Tu acha que ele deu tudo? Ele interessado, ele vai cavar a sepultura dele? Não encontramos nada, que fomos para um canto, eles deveriam estar em outro, né? É preciso contextualizar. Naquela época, não havia a tecnologia que hoje nós temos. Às vezes nós não nos damos conta, né? Não nos lembramos como era naquela época. Não existia telefonia celular, não existia GPS, não existia comunicação por satélite. Que se hoje é difícil você, por exemplo, encontrar uma embarcação com problemas no mar, né? Uma missão de resgate, imagina você encontrar uma embarcação que não queria ser encontrada. Naquela época. Basta fazer silêncio no rádio e ninguém sabe onde você está. Então, resumindo, essa missão de caça não teve erro. Nessa busca, a Marinha seguiu precisamente as coordenadas passadas pelos americanos, mas não encontrou o Solanistar perto da costa brasileira. É que nessa data, o barco ainda estava no meio do Oceano Atlântico, atrasado depois de ter enfrentado 2 tempestades. No Solanistar, a tripulação seguia sua rotina normalmente, sem saber que no Brasil o barco já estava sendo procurado e que nos Estados Unidos o chefão da quadrilha era preso em Miami tentando embarcar para o Rio de Janeiro com 2 passaportes diferentes. Com o chefão preso nos Estados Unidos, o delegado Mandim recebeu uma nova denúncia. O Solanistar passaria sua carga naquela noite nas coordenadas da Ilha Grande. Foi organizado então uma segunda saída com a Marinha. Dessa vez, num navio menor, o contratorpedeiro Sergipe. Mas novamente as autoridades brasileiras não localizaram o Solanistar. Fomos para a Ilha Grande, mas já com um navio caicai, né? Rodamos aquilo tudo, não encontramos nada, era só no olhômetro. Então é preferível nem ter feito, mas foi feito, houve boa vontade da Marinha. Fizemos, cumprimos a nossa missão, retornamos. Eu te confesso que até eu estava desanimado. O delegado Mandim voltou para sua rotina e o caso do Solanistar parecia encerrado. As buscas não deram em nada. Não havia barco, nem maconha. A prova de que a denúncia da agência americana tinha fundamento só apareceu 3 semanas depois de terminadas as buscas, quando as latas invadiram as praias. Evitar um mal maior agora seria bem mais difícil. O que a gente reprime, na realidade, eles teriam de graça. Então é que o pessoal ia, aqui no Recreio, onde parava embarcação em alto mar para pegar lata. Olha, o que eu me lembro da época da lata eram as histórias de pescadores. Os pescadores começaram a ver monstros marinhos, cada um tinha uma história, pegou um peixe diferente. Começou a acontecer coisas incríveis no mar. Pelo que eu conversei com os caiçaras, muitas latas vieram boiando. Os caras iam caçando no meio das pedras, no meio das ondas, assim, onde bate e joga a lata, assim, e se camufla dentro das pedras, né? Os próprios caiçaras, se falasse de maconha, pô, sabe, nossa, maconheiro. Pô, se falasse de cachaça, os caras estavam caindo de cachaça, amarelo de tanta cachaça. De repente, eles começaram a falar, pô, que barato, isso aí não é isso tudo, em primeiro lugar. Até mais gostoso dar uma fumadinha do que tomar uma cachaça. E ao mesmo tempo vale uma grana. Começaram a vender as latas para poder arrumar as canoas, para poder arrumar os motores, para poder comprar rede nova. Então houve uma movimentação financeira, que é subproduto do mercado proibido, muito escancarado. A gente sabe notícias de pescadores na época que acharam 50 latas, um absurdo, assim, muita lata. E que parou de pescar, né? Porque viveu da lata, né? Você via cara, por exemplo, que é caiçara, que tinha uma bicicletinha, daqui a pouco tava de carro. Daí, barco novo, de onde apareceu isso? Casa, isso, aquilo. Teve pessoas que fizeram fortuna com isso. Mas é uma coisa que o pessoal tinha muito medo, sabe? Porque os caras começaram a recriminar os portos, aí começaram a levar uns caras presos também, porque os caras estavam guardando em casa. Aí já começou a complicar tudo.
Fazia um buraco no chão, metia a pá, botava os tabuleiros, 3 tabuleiros, 4, entendeu? E metia areia por cima. E assim a gente fazia. E muitos iam na arrasta-pedra, escondiam no mato. Muitos aqui, caiçara, colocaram muitas latas embaixo da terra. Só que tem caiçara que naquela época que escondeu a lata não sabia o que era, né? Tem caiçara que, bem dizer, pensava que era orégano para colocar na comida, que era alguma rama, alguma erva para, né? De benzedeira, não. E conta-se a história que era uma senhora, uma vovó, que ao ver essas latas encostar, ela catou essa lata, mas inocentemente ela mal sabia o que era, né? Ela pensou que era uma erva para fazer chá. Ela foi, pegou aquele chazinho pros netinhos e tacou brasa. Ferveu e deu. Depois de uns certos momentos, umas certas horas, a molecadinha ficou muito agitada. Aí falava pra velhinha assim, bobó, quero voar, bobó. Eu acho que a curiosidade fez com que eles abrissem algumas das latas, né? Muitos nem sabiam o que era maconha, imagina. Porque na época tudo bobo também, né? Se a gente fosse esperto, acho que tinha até hoje guardado. Se hoje em dia cada um tava rico, até eu tava rico, viu? Porque teve muita coisa. As latas que foram entregues ou recolhidas pela polícia representaram apenas 1/4 do carregamento. Mais de 11 mil latas ficaram perdidas. E se o Rio de Janeiro tornou a lata uma lenda, em São Paulo elas foram pura realidade. Quando você sabe que essas latas foram soltas aqui, elas refizeram o trajeto da chamada corrente brasileira, né? Que é uma corrente que sai do meio do Oceano Atlântico e vem vindo em direção ao Brasil. Foi assim que os portugueses, pelas correntes, acabaram chegando no sul da Bahia, né? Ao largo da costa brasileira, nós temos a corrente do Brasil, que flui basicamente para sul, para sudoeste, e é uma das correntes mais importantes do mundo oceânico. Mas essa corrente é um pouco ao largo do continente. De modo que, em princípio, uma partícula que é solta numa região do sudeste do Brasil, como ao largo da costa do Rio de Janeiro, em princípio ela vai tomar o caminho de sudoeste e vai para algo como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Bom, aqui a gente tem a representação mostrando pra gente a posição inicial de lançamento das latas, naquelas coordenadas próximas à Ilha Grande. E à medida que o tempo vai passando, os corpos flutuantes então vão sendo levados pelas correntes que estão sendo regidas pela maré, e a gente enxerga então a possibilidade de uma quantidade de latas ser transportada então pelas correntes e ir atingindo gradativamente os pontos no litoral de São Paulo, nesse caso, e até o litoral do Paraná. Eu não sei se os caras estavam querendo fazer esse contrabando dessa maconha e estavam apenas de passagem pelo litoral brasileiro, ou se o destino deles era o Brasil. Eu já escutei várias versões da história, assim. Tinha histórias, uma embarcação que estava vindo da Jamaica com um carregamento de ganja numas latas. Em tese, rumo aos Estados Unidos. Ele saiu do Rio de Janeiro em direção a Santos. No meio do caminho ele teve um defeito e que ele teve que entrar em águas brasileiras para fazer o conserto. E eles tinham uma balsa flutuante grande, que eles depositaram toda a carga nessa balsa. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. O que era aquilo, de onde tinha vindo, por que aquelas latas tinham aparecido. A procedência ninguém sabia, todo mundo queria saber de onde que veio aquela maconha tão forte. Né? Nós só vamos ficar na especulação. É o tipo da coisa que eu acho que nós nunca vamos saber. They started talking about finding a boat to do a big marijuana smuggler. And when I say a boat, I mean a ship. Os homens se enfrentaram ao longo de toda a história. Mas há um outro inimigo que não escolhe lados. Ele é silencioso, invisível e ataca a todos sem distinção. A extinção da raça humana pode ser iminente. Vai haver uma pandemia? Sem dúvida. Do que? Não sabemos, mas vai acontecer. A história da humanidade está em xeque. Esta seria a última batalha? Pandemia.
Devido ao grande sucesso, o Super Feirão Ofertas de Bandeja Nissan continua, com ofertas incríveis pra você. New March em 24 vezes sem juros ou parcelas de R$ 399. Novo Sentra em 18 vezes sem juros. Nissan Versa em 36 vezes sem juros, com a primeira parcela só para depois do carnaval e bônus de R$ 2.000. Super Feirão Ofertas de Bandeja Nissan é a sua última chance. Aproveite! O 4G até embaixo d'água pega bem. Família Sony Xperia à prova d'água. Aproveite o Xperia Z3 em 12 vezes sem juros de R$ 80. Vivo! Assista a TV enquanto navega na internet. Conectividade de smartphones e tablets com a TV. Linha de TVs Samsung. Você cada vez mais conectado. O que faz você feliz? Juntar amigos, netos, tios e pais. Se apertar, fazer X. Juntar até quem não se via mais. Preços off Pão de Açúcar. A cada semana mais ofertas para o seu Natal. Natal Pão de Açúcar. Natal é se juntar pra ser feliz. O que você faz para ser feliz? Nuit d'Issei, the new fragrance for men by Issei Miyake. Uma das maiores civilizações na história da humanidade regressará à vida. Nas suas próximas férias, desfrute das mais altas comodidades. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários cheios de magia e fantasia. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o. For us. For all of us. For me. CK1. Me for me. Esse navio Solana Star, ele passou, porque a costa é muito grande, né? Ele passou despercebido. A gente tem uma costa tão grande que não dá para você fiscalizar todo o barco que estiver andando por aí afora, entendeu? Não tem condições de se fiscalizar. Então, até hoje, a gente imagina que tem passando um barco lá, pode estar carregando o que for, né? Até de contrabando, pode ser droga, pode ser muamba. Nós já detectamos o navio, ele já estava aportado no Rio de Janeiro, ancorado no Rio de Janeiro. Eles estavam atrás dos barcos, com navio da Marinha, navio da Polícia Federal e o barco aqui na Praça Mauá, na cara deles. E eles não sabiam disso, quer dizer, não havia, naquela época principalmente, né, informações precisas e em tempo para as pessoas poderem agir, né? Aí que, posteriormente, a Capitania dos Portos informou que eles pediram arribamento com problemas mecânicos. Falaram que ficaram ao largo, né? E houve uma pane mecânica. Pode ser colocado, não sei, é um depoimento que para mim não tem muita credibilidade. Posteriormente, foi verificado que não era de grande porte esse problema no navio.
E quando ele chegou no navio com os agentes, já não tinha mais ninguém, só estava o Skelton, né? O único tripulante que havia ficado no Brasil se apresentou à Polícia Federal como o cozinheiro. Ele disse que estava aguardando o conserto do motor e a volta da tripulação ao Brasil para levarem o barco até o Panamá e que desconhecia qualquer carregamento ilegal no Solana Star. O negócio dele era cozinha e a cabine dele, e nem conhecia bem as pessoas, era um empregado. E como tal, ele foi deixado para trás aqui no Rio de Janeiro, depois que o navio aportou. Fica aí aguardando o conserto do navio, vai nos avisando que a gente volta para pegar. Eles fizeram um jogo de cena em que ele apareceria como simples cozinheiro, desconhecendo, como foi o fato que ele prestou no depoimento, desconhecia tudo e qualquer materialidade que estava sendo transportada pelo navio. Ou ele era um dos cabeças dessa quadrilha, ou ele era um imediato. Mas cozinheiro não nos pareceu. At least his role on the boat was said to be the cook, even though he doesn't look like a cook, he's just a regular guy, and everybody knew what they were doing. It wasn't like anybody was, I'm just the cook on the boat, I don't know anything. Maybe it was, they said, can you cook hamburgers or something like that. As vistorias feitas no barco não encontraram nenhum sinal de maconha. Foi quando o Solana Star já estava havia 2 semanas atracado no cais que as correntes marítimas começaram a trazer as latas. Finalmente, aquela denúncia do DEA fez todo sentido. Primeiro, tudo bem, são pessoas que têm antecedência, é um indício. Mas veio o segundo indício. Lata de maconha apareceu. Opa, peraí. Quando começaram a surgir a lata de maconha, aí a polícia, para ela, fechou. Estava provado que aquela lata de maconha, a origem eram aqueles navios e que o Stephen Skelton era um dos envolvidos. Embora a Polícia Federal tenha estado no barco algumas vezes e nunca encontraram qualquer vestígio de maconha. Retornamos à embarcação, aí sim, aí mais detalhado. E são provas que até nós começamos a dar credibilidade. Tínhamos o navio, a carta náutica, essa materialidade toda. O barco possui um sofisticado equipamento de navegação, um sinal de que estava preparado para fazer viagens de longo percurso. Todas as dependências do Solana Star foram vasculhadas. Nos camarotes, muitas latas de mantimentos e diversos livros. A perícia da Polícia Federal se concentrou principalmente no porão do Solana Star, que tem capacidade para carregar até 30 toneladas de carga. Se o barco realmente transportou as 22 toneladas de maconha, elas estavam neste compartimento, que foi fechado pela Polícia Federal. Quando finalmente nós apreendemos o Solana Star, foi possível fazer um cálculo de cubagem do porão. E com esse cálculo de cubagem, você sabe quanto tinha ali dentro. Ele aí mediu pelo número, pela dimensão da lata, caberia as 22 toneladas. A parte que foi fundamental foi o esquecimento dele das mesmas latas, com os rótulos, em que eram as mesmas que nós aprendemos. Eu cheguei a ver, quando eu cheguei no navio, eu vi, estava lá no cantinho. Aí os nossos peritos levaram e compararam exatamente igual a embalagem, o tamanho, a lata em si, todas elas feitas no mesmo local. Só na 4ª ou 5ª vez que eles estiveram no barco é que eles produziram alguns centigramas de maconha. E convocamos o Skelton, né? Dessa vez eu indiciei e pedi a preventiva dele. E aí havia já toda aquela armadilha preparada contra ele, prisão preventiva decretada. Qual foi a prova contra o Stephen Skelton? Não tinha prova nenhuma contra ele. Ele foi condenado, em primeira instância, a 20 anos de prisão no regime fechado. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Entrei de gaiato no navio.
tudo contribuiu para que o processo andasse rápido e saísse uma condenação. Lata de maconha aparecendo em todos os cantos, e a própria Polícia Federal não poderia ser desmoralizada. Tinha toda aquela coisa de DEA, né, a Agência Americana de Combate às Drogas. Todo mundo rezava na cartilha deles, todo mundo dizia amém para tudo que eles falavam. Os americanos pedem, e entenda-se isso como uma ordem, porque a prioridade, Brasília precisa da verba dos americanos. Praticamente nós ficamos esses meses aí de agosto, 2, 3 meses, trabalhando só nesse caso do Solano Star, sem nos preocupar com mais nada, com nenhum dos nossos grandes problemas domésticos. If you were sitting in your little office in Brazil and someone said, how would you like to work on a giant drug case? A shipload of marijuana is coming here. Or would you want to just do the little case? You'd probably say, I want to work on the big drug case. The case that you asked me to talk about, it was one of my more interesting cases, and actually no one knew anything about it, and it would have been on the way to never been discovered, like an unsolved crime, except there was a person who himself was a major drug dealer who was in a federal prison serving a prison sentence. And that person wanted to help himself out, that is, get his sentence reduced, because you only have one life that we know of at the moment here. And he told us about a case. He said, I want to tell you about a big drug case. This case started at a celebrity's house. It was actually an American movie star's house in Aspen, Colorado. They started talking about finding a boat to do a big marijuana smuggler. And when I say a boat, I mean a ship. We're talking about a ship that would go to the Far East, Thailand, Vietnam, and then to bring that back to the United States through other countries. The first trip went from Panama to the Philippines to the coast of Vietnam and then back the same way. That's all the Pacific Ocean. No one got caught at the time. Also, it was very profitable. They decided to do it again. And that's when they did this trip that ended up, which is of most interest to you, the Solana Star is the name of the ship that was headed toward Brazil. There were the same crew members except one that was on the first trip, including a guy named Stevie and another guy named Archibald. And Archibald was going to be the captain, Stevie was going to be the cook. A operação havia começado 6 meses antes da chegada das latas, com a ida do capitão à Austrália. I bought the boat in Australia, and from there we went to Japan. We loaded up outside of Bangkok. It was a successful operation, and from that point we went down the South China Sea and out into the Indian Ocean. We didn't stop until we got to Rio. Mas a guerra dos americanos contra as drogas ganhou muita força com a fundação do DEA em 1983. Havia agentes infiltrados e informantes dispostos a trocar tempo de cadeia por denúncias em vários pontos das operações de tráfico. Em 1987, o DEA já estava pronto para derrubar um a um os grupos que traziam maconha tailandesa para os Estados Unidos, lucrando milhões de dólares. Não era um bom momento para o Solano Star e seus marinheiros levantarem âncora. Our primary concern was getting the biggest guy, the one who arranged it all, who had been doing this for some period of time. He's a guy that he had been involved in marijuana successfully for a long time. He was a remarkable guy. I think he could have done anything he wanted to. He was actually a CEO, in a sense, of a big drug operation. But he was got arrested on August 12, 1987 in Miami, Florida. As 22 toneladas de maconha do Solano Star renderiam por volta de 100 milhões de dólares aos traficantes. Numa das pernas do circuito de vela paulista,
A disputada regata Ilhabela Santos, uma família de velejadores é surpreendida no meio do mar. A gente se inscreveu para uma regata que era de Ilhabela para Santos. Quando chegou o fim do dia, perto do pôr do sol, eu ouço um sobrinho meu gritando: tio, olha, tem um cardume de peixe, olha os peixes, deve ter sardinha pulando ali, olha que brilho. E foi chegando perto, não era peixe, a coisa era estranha, isso, aquilo. A molecada começa a berrar dentro do barco. É, as latas, as latas, as latas. Um mundo, todas elas boiando. Eram assim, umas ilhas de lata de mais ou menos uns 100 metros de diâmetro, uma aqui, outra logo adiante, outra mais adiante. Os garotos de 14, de 13 até 17 anos, ficam assim: tio, deixa eu pegar uma, olha, a minha mobilete tá passando aí, tio. Era mobilete, era prancha de surf, era hobbycat. Aquilo tudo tinha se transformado nos desejos da garotada. Peguei o rádio, chamei a capitania dos portos, expliquei qual era a situação, que eu estava passando no meio do mar de latas que eu presumia serem as mesmas que eu tinha ouvido assim, uma reportagem alguns dias antes. Tinha acabado de reportar, digamos, a minha posição. E numa dessa teve barcos muito mais velozes do que o meu na época, que voltaram para trás. E tava ruim o vento. Então fica aquela coisa, aquele marasmo do barco, e aí tá aquela vela panejando e tal. Quando um dos velejadores, um grande navegador, inclusive, que estava com a gente, ele viu uma coisa brilhando no mar. E ele falou na hora. Ele foi uma lata. Eles não daqui de lata, nada. E ele falou: não, vamos cambar. Vai se mudar a vela de lado, só que a gente mudou para um outro lado, totalmente oposto ao objetivo da regata, né? Daí fomos chegando perto e olhando, não é possível, uma coisa brilhando assim, boiando, e veio, ele se apoiou no barco assim, quando veio uma onda certinha, ele pegou a lata e, como um prêmio, levantou a lata no barco, todo, a lata e tal, parou, né? Não deixou cabo, vela, isso aqui. Tá abridor, meu abridor. Nunca tem abridor no barco. Pega uma faca, isso aqui. Pegou, abriu, aquele negócio a vácuo. Foi aquela noite comemorativa, né? Até Santos. E a gente ficou sabendo que tinha um barco que tinha entregado as latas pra polícia. O Iate Clube de Santos com polícia e tal. A gente chegou com o novo barco lá. Sabe, nossa, que coisa que tá acontecendo aqui nesse tipo de coisa da polícia. Pra mim, o que marcou muito foi a cara do policial na hora que pegou as latas. Porque aquilo me deixou até meio chocante até. Ele foi o primeiro a dar o sinal de que, nossa, como vocês são otários. Tinha muita história de que a polícia ia pegar na estrada, então ninguém tinha coragem de subir com a lata no carro para São Paulo. A polícia era muito mais pesada. A polícia ficava outra. Era muito. Se você fosse pego com baseado, era uma coisa bem complicada, sabe? Você ia, ou tinha que pagar uma grana. Solano, inclusive, a gente estava fazendo show no Aeroanta. Na passagem de som, todo mundo num barzinho, e entrou a polícia, revistou todo mundo e acharam um dos músicos da gente com um baseado e foi preso. Então, assim, existia mesmo uma repressão. Era muito diferente. Era realmente considerado... A gente era criminoso quem fumava, sabe? Naquela época, a gente ainda estava começando a respirar aliviado, né? Mas ainda havia aquelas pontinhas da ditadura, principalmente instaladas em departamentos de polícia, principalmente a Polícia Federal. Depois que foi condenado, Stephen Skelton foi transferido para o Instituto Presídio Ari Franco, em Água Santa, que é realmente o pior presídio do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ainda é, na época era. Foi uma eternidade para ele, né? Porque ele ficou aqui 1 ano e pouco. Uma carga milionária é jogada no mar por um barco que a polícia não viu. De 7 tripulantes, apenas um permanece no Brasil. Mesmo dado como encerrado pela polícia, o caso do Solane Star deixou muito mais perguntas do que respostas. E na época, eu sinceramente, meu lado poliana, eu acreditei no Stephen Skelton. Mas acreditei não sem fundamento. Meu fundamento é essa pergunta que nunca... Toda vez que eu me lembro dele, eu me lembro dessa pergunta.
Por que ele teria ficado se ele soubesse de tudo? Vim aqui hoje para vender minha Kombi com teto solar de 1959. Acho que eu tô apaixonado. A cor original era essa? É um motor maior que o original. Melhorei o sistema elétrico com uma bateria de 12 volts e agora tem também um alternador. É um achado extraordinário. E se a Kombi for totalmente original, eu vou oferecer mais de $100 mil nela. A pergunta é quanto está pedindo nela? Eu tô pedindo $175 mil. Trato feito. Episódio inédito. Domingo, às 9 da noite. No History. Epson apresenta EcoTank. Uma nova categoria de impressoras com sistema original tanque de tinta que você mesmo recarrega somente com a cor que necessita. Imprima milhares de páginas e economize com as garrafas de tinta original Epson. EcoTank, economia e tranquilidade. Assista a TV enquanto navega na internet. Conectividade de smartphones e tablets com a TV. Linha de TVs Samsung. Você cada vez mais conectado. O que faz você feliz? Juntar amigos, netos, tios e pais. Se apertar, fazer X. Juntar até quem não se via mais. Preços off Pão de Açúcar. A cada semana mais ofertas para o seu Natal. Natal Pão de Açúcar. Natal é se juntar pra ser feliz. O que você faz para ser feliz? Nuit d'Issey, the new fragrance for men by Issey Miyake. Este é Felipe. Ele estuda com Open English. Aprende a falar inglês em aulas online ao vivo com professores norte-americanos. E pode ter aulas a qualquer hora do dia. E este é um cavaleiro da Idade Média. Estuda inglês de forma tradicional, com muita tinta. Vamos ver, cavaleiro, nos conte. O que aprendeu em inglês? Isso mesmo. Aprender inglês do jeito tradicional ficou no passado. Agora com Open English, você aprende inglês pela internet. Open English, método inteligente. Uma das maiores civilizações na história da humanidade regressará à vida. Nas suas próximas férias, desfrute das mais altas comodidades. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários cheios de magia e fantasia. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o. 4G até embaixo d'água pega bem. Família Sony Xperia à prova d'água. Aproveite o Xperia Z3 em 12 vezes sem juros de R$80. Viva! Eu sei que às vezes tudo fica difícil, mas eu não vou abrir mão das minhas ambições pro Brasil, esse nosso país tão imenso e tão misterioso. A gente não quer pouco, a gente quer muito. A gente não quer 8 ou 80, a gente quer 88. A nossa geração, né, ela veio com ainda muitos reflexos da geração hippie, né, reflexos de 69, dos anos 70 inteiros, do Woodstock, aquela coisa. O próprio consumo de droga era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Era muito mais LSD e maconha. São drogas mais gregárias, assim, de você, sabe, passar o baseado, juntar uma turma para
curtir aquilo, ao invés da cocaína, que normalmente é um negócio mais egoísta, de se esconder, tem pouco, custa caro. Tinha muita droga, mas era uma coisa muito relacionada a lazer. Porque todo mundo estava trabalhando. Então era um lazer e era inerente do meio que a gente vivia, né? Um monte de artista. A melhor coisa de todos é que não tinha paparazzi, né? Então, realmente, se tivesse naquela época, cara, neguinho tava muito ferrado. Era uma geração muito ativa profissionalmente. E, tinha uma banda em cada esquina. Esse cenário era meio Traje, Paralamas, Titãs... Pô, RPM, Ira, Kiko Zambianchi, Capitão Inicial... Plebe Rude, Legião... O Brasil tava virando rota dos grandes shows internacionais. Viva Lata! Não só os roqueiros, mas, sei lá, o Angeli, Laerte, o Glauco... Era um momento de inquietação, de vibração. Então, era um país que estava nas suas classes médias de uma sociedade civil do Sudeste bombando. E a gente, aquela primeira geração que estava, conseguindo falar alguma coisa, então era espetacular, cara. Era um momento maravilhoso, muita loucura boa, sabe? Não era muita loucura de vida. Não era loucura destrutiva, mas loucura de vida, de alegria, de estar acontecendo, das coisas estarem pintando. A gente fazia o que a gente achava bacana. O que eu vestia, o que eu achava esteticamente bacana, como um artista que vê uma cor que não é moda, mas ele acha legal, ele põe. Se fosse hoje, o pessoal tá louco, você vai gastar $1 milhão numa cor que não tem mercado para isso. Foda-se! A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa mar. Criou-se uma alegria grande a tal ponto que virou uma gíria. E aí, como é que tava o mar? Pô, o mar tava da lata, meu. Quando você queria dizer que alguma coisa era boa, era da lata. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra cima. E o da lata significa algo especial. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. E esse disco da lata era um disco que eu tava sentindo que ia ser um disco bacana, pelas composições, pela ideia e tal. Essa história da gente fazer muita coisa no Brasil que não é ouro nem prata, é lata, né? E a gente sempre tentando criar em cima do caos. Essa música surgiu, então, no final do disco, meio no final do disco, em Londres. Eu meio com saudade, assim, do Brasil, do Rio. Mas, ao mesmo tempo, veio a história toda pra mim do verão. Porra, de que o fumo da lata era um super fumo bom pra caramba. E que tinha essa coisa de neguinho falar, porra, é um veneno, entendeu? Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Vamos bater lata. Na época, era o auge do Mike Tyson, né? Aquele boxeador que nocauteava todo mundo no primeiro e segundo assalto. Então o apelido do fumo da lata virou Mike Tyson, porque ele nocauteava no primeiro e segundo assalto. Não conseguia fumar um inteiro, né? Tinha que dividir para um monte de caiçara. Era um tipo só, Thai stick tailandês, que é um berlotão, assim, um camarão. Thai marijuana used to be popular because it was more the, the stem with some wrap around the buds and often dipped in hashish or cannabis oil. And it was of higher, like the primary or active ingredient is what's called THC, and that seemed to be higher in Thai stick marijuana than in the average marijuana. As nossas maconhas aqui, sabe, mesmo boa, você botando ela, usando ela algum tempo, a matéria seca rapidamente, sabe? Ela seca e se desfaz, sabe? A da lata, não. A da lata foi curtida de uma maneira espetacular, sabe? Era uma maconha de boa qualidade, foi prensada com algum elemento de agregador, não sei se foi melado ou alguma coisa assim, mas ela necessita obrigatoriamente de um processo industrial, né? Por mais rudimentar que seja, você tem que ter um processo industrial para preparar uma lata.
22 metric tons of Thai marijuana. It was packaged in cans because your problem when you have a sea voyage is that the marijuana starts molding. So if you put it in a container that you can vacuum pack, you don't have the mold problem, plus you can compress it more and you can carry more in a smaller space. That's why they use cans. Além de ser uma erva de qualidade estupenda, ainda era de graça, né? Dava na praia. Parece assim, está chovendo maná, né? Sabe o povo escolhido está andando no deserto e chove maná. Sabe Deus de onde que veio? Ia falar do céu? Não, veio do mar mesmo, né? A lata que veio do mar foi presente de Iemanjá para esse ano que inicia. E nós acreditávamos piamente que o Rio de Janeiro é um devoto de Iemanjá. E a grande festa foi, esse ano, brincar com o presente de Iemanjá, brigar com as latas que chegaram no Rio de Janeiro. O que uns atribuíam a Iemanjá, a polícia atribuiu a uma operação de tráfico mal sucedida. Seria impossível que um contrabando desse porte ocorresse sem um braço operacional brasileiro. O chefão tinha negócios no Brasil e sua empresa estava registrada no centro do Rio de Janeiro. O principal associado do traficante, um advogado carioca, foi dispensado depois de um depoimento em que negou o envolvimento com o crime. A fazenda em Angra dos Reis não foi investigada. Nenhum dos brasileiros envolvidos foi indiciado no processo. Quer dizer, não foi preso por isso. Eu não tinha meios, juridicamente, eu não tinha como ter aqueles caras. Toda vez que você tem uma investigação, você se depara com muitos indícios. E, às vezes, a polícia sabe de coisas, mas não tem como provar. Isso não é um problema da polícia brasileira, isso é um problema da polícia no mundo, lato sensu falando. E a gente descobre ao longo da nossa vida que a verdade nos fatos criminosos, ela nunca aparece, a verdade verdadeira. A única coisa que nós podemos afirmar é que eles se sentiram encurralados. Se eles tinham razão, se eles tinham como prosseguir com a missão sem serem detectados, eles acharam que não. Talvez eles conseguissem, mas em algum momento eles acharam que não valia mais a pena correr aquele risco. Então abriram mão da carga valiosa. Agora, realmente, eu volto a dizer, eu acho que é uma coisa que nós nunca saberemos. Algumas coisas nós sempre só vamos poder especular. So they got scared, they keep seeing this naval ship activity, and they decide to, because they're scared, is throw all the marijuana overboard. The people that were supposed to meet the boat so that we could offload the cans never showed up. You know, when you're doing something clandestine like this, I think you always have the feeling that somebody's looking over your shoulder. And I saw this big gunboat sitting out there. Their guns were pointed straight at me. And I wondered, well, what the hell is going on here? That's not for me. Na sua busca em Ilha Grande, o contratorpedeiro Sergipe não viu o Solanistar. Mas o Solanistar viu o contratorpedeiro Sergipe e achou seus canhões assustadores. They were in the right place. I was in the right place. And, well, how could that happen? I think somebody tipped them off. And that's enough, you know? What are we going to do next? We're going to take the boat out 15 miles and pull the plug. Sink her. I had one guy on the boat. He didn't want to lose the boat. It was his boat. That was going to be his pay. So he pulled a gun on me and he said, we're going to dump the load and take the boat in. And then I could look off into the distance, and I could see these cans floating in the water. And then we drove the boat in the wonderful town of Rio. This is a part of the story that you're gonna love. We drove the boat into the harbor and proceeded to drink a few beers. He fell in love with a beautiful young girl whose name was Too Cute. There are 7 of them. 6 of them in a short order, in a day or two, end up getting on airplanes and going back to the United States. One person who apparently met a woman that he took a liking to or was fond of
stayed in Brazil, and it ended up in him getting arrested. When I heard that it was coming in, that's when I knew it was time to get out of Dodge. And I said, come on, Stevie, we gotta get out of town. He said, well, I'm not going. I said, you mean you're staying here? He said, yep. I said, why? He said, too cute is just too cute. I can't leave her. A paixão cegou o cozinheiro. Ele ainda curtiu quase 3 semanas com a nova namorada antes de ser incriminado e detido pela PF. Com a falta de comunicação entre a Polícia Federal, a Capitania dos Portos e a Polícia de Fronteiras, os 6 tripulantes saíram do Brasil e foram para suas casas sem serem detectados. O Brasil nunca teve apreço por cumprir a lei, né, cara? Isso é importante ficar claro, né? O Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. E quando já era proibidíssimo trazer escravos para o Brasil, né, os traficantes de escravos diziam: o Brasil é um país de costas tão largas, né? Ou seja, é um litoral tão extenso que não tem como patrulhar esse litoral inteiro. Então, quando você está dizendo que esse é um país de costas largas, não é exatamente um elogio. I understand the Brazilians considered it a failure. But in the big picture, like the U.S. say, we caught the group that was doing it. We stopped the drugs from coming into the United States. The individual little distributors we didn't get. But it was good enough we got the big guys. Quando se diz que o Summer of Love foi o último suspiro da contracultura, antes de virar uma coisa massificada e tal, para nós acho que foi meio que o verão da lata. Eles criaram um século XX diferente. Mas o poder por trás da energia era uma ideia diferente de progresso. O 4G até embaixo d'água pega bem. Família Sony Xperia à prova d'água. Aproveite o Xperia Z3 em 12 vezes sem juros de R$80. Vivo! A AB convida você para celebrar. Pra elas, eu sou a malvada. Mas quer saber? Comprei presentes pra todas de Natal. Um Natal Dance Moms. E aí, Holly, não foi legal? Babado e confusão. Ela é a minha irmã feiosa, a Cat. Cedo ou tarde vai acabar com um ovo na cara, vocês não acham? Como você ousa? Especial de Natal, Dance Moms. Domingo, 21 de dezembro, no Lifetime. O UOL é a maior empresa brasileira de conteúdo, produtos e serviços da internet. 7 em cada 10 internautas do Brasil navegam no UOL, que tem muito mais que conteúdo. Gosta de futebol? O aplicativo Placar UOL mostra tudo minuto a minuto. Quer pegar um cineminha? O app Guia UOL dá as dicas. E no UOL você ainda tem cursos online, assistência técnica, pode criar seu site, tem o PagSeguro, enfim, é coisa que não acaba mais. Descubra o UOL, o universo é o limite. UOL. Assista a TV enquanto navega na internet. Conectividade de smartphones e tablets com a TV. Linha de TVs Samsung. Você cada vez mais conectado. O que faz você feliz? Juntar amigos, netos, tios e pais. Se apertar, fazer X. Juntar até quem não se via mais. Preços off Pão de Açúcar. A cada semana mais ofertas para o seu Natal. Natal Pão de Açúcar. Natal é se juntar pra ser feliz. O que você faz para ser feliz? Nuit d'Issey, the new fragrance for men by Issey Miyake. Este é Felipe. Ele estuda com Open English.
Aprende a falar inglês em aulas online ao vivo com professores norte-americanos. E pode ter aulas a qualquer hora do dia. E este é um cavaleiro da Idade Média. Estuda inglês de forma tradicional, com muita tinta. Vamos ver, cavaleiro, nos conte. O que aprendeu em inglês? Isso mesmo. Aprender inglês do jeito tradicional ficou no passado. Agora, com Open English, você aprende inglês pela internet. Open English, um método inteligente. Uma das maiores civilizações na história da humanidade regressará à vida. Nas suas próximas férias, desfrute das mais altas comodidades. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários cheios de magia e fantasia. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o. O barco foi tomado pela União e depois ele foi para leilão, né? Aí parece que ele foi vendido para uma indústria de pesca para transformar um barco cargueiro num barco atuneiro. É o atuneiro mais moderno da América Latina. Subi nele, inclusive. Era um barco bonito. Tipo cargueirinho, né? Mas tinha uma linha bonita ele. Essa embarcação, ela teve um destino interessante. Na primeira saída de trabalho do Tunamar, uma grande onda atingiu o barco no meio da noite. Suspeita-se que uma das portas estava aberta, o que teria acelerado o naufrágio. E veio a afundar, segundo o relato que nós tivemos. Então tinha uma certa maldição desse barco. Na época, em 94, eu já estava muito ligado com atividades de mergulho e eu já estava me especializando em pesquisas de naufrágio, né? Mergulhos em naufrágio. E aí, quando o barco afundou, eu estava lá e a gente ficou sabendo que tinha um barco que tinha afundado, né? E não sei o quê. Então, isso chamou, opa, mais um naufrágio para se ir. Passado um tempo, a gente veio a saber que aquele barco que tinha afundado era o Solano Star, que estava com outro nome, tinha trocado de nome, que era o Tunamar. Foi a primeira vez que as pessoas começaram a discutir um pouco sobre maconha, entendeu? Acho que foi deu um start, assim. Vamos falar um pouquinho. Popularizou aquilo, né? Uma coisa que até então eu me recordo, pra mim era meu pai, o garoto, era o fim do mundo, né? Pô, aquilo passou a ser um caso comum, na praia, qualquer canto vê o cara apertar um baseado, né? Perdeu um pouco aquela coisa de prezado, que era uma coisa de droga e tal, ficou uma coisa um pouco mais engraçada, mais leve, bem no humor brasileiro, né? Eu acho que ele teve essa contribuição, assim, vamos dizer, cultural. Then you have the whole sort of mindset, culture's changed, and you got free marijuana floating up on the beach. And it's more like the summer of peace and love and all of that stuff. At least I understand that was the Brazilian perspective, at least of the populace of Brazil. Or maybe not the police, but... Quando se diz que o Summer of Love foi o último suspiro da contracultura, antes de virar uma coisa massificada e tal, pra nós acho que foi meio que o verão da lata. Nosso Summer of Love foi o verão da lata. Por isso que acho que pessoas com quem vocês forem conversar sobre essa época vai lembrar com uma certa saudade, uma lagriminha pulando aqui de... Sei lá, deixou saudade. Deixou saudade. Wow, I wanted to see, I'll be darned. That is amazing. Eu queria deixar aqui um protesto, que é o seguinte, essa coisa da lata, eu acho que é muito mais uma mitologia, mitômanos, com uma utopia, de uma carência que o povo brasileiro tem de uma maconha de boa qualidade. Afinal de contas, nós temos um solo generoso,
Porra, sabe, vamos se civilizar, deixa de ser jeca e vamos falar sério sobre isso. Tell me something about that. Did everybody in Brazil get high? O que vamos fazer? Mudar o mundo. Com São Francisco. O circuito mundial da ATP. Carioca já é um negócio super festeiro e adora uma novidade. Quando apareceu esse negócio, foi uma falação geral, né? Uma coisa inusitada, porque isso era uma coisa difícil de arrumar, né? Que sempre você tinha um problema para arrumar. E, de repente, essa coisa começava a chegar pelo mar, pela praia, e a ligação do Carioca é com a praia, todo mundo achou que estava abençoado e foi um verão a ser bastante interessante sob esse ponto de vista. As 2 latas de maconha foram encontradas na praia do Arpoador por alguns surfistas. A maconha foi recolhida pela Polícia Militar e levada para a Polícia Federal. Lá foram mostradas as 20 latas apreendidas no litoral do Rio no final da semana passada. Foi extra verão, né? Um verão diferente. Mais saboroso, né? Mais forte, mais iluminado. Isso que era um fumo maravilhoso. Saiu em tudo quanto é jornal, foi um escândalo. Ficou conhecido como Verão da Lata, não foi à toa, né? Eu acho que o Rio elege algumas coisas para falar do verão e esse aí já estava eleito, né? A lata como a musa do verão, né? Aí o Carioca fez a festa, né? Porque a gente adora isso, né? Adora essas coisas inusitadas que acontecem. Aí tem desde camiseta, tem aí gíria, aí vira tudo. Vira linguagem, vira música, vira artes plásticas, artes gráficas, vira tudo. Essa camiseta, ela foi uma ideia de um cara genial, o nome dele era Marcos Palma. O cara foi no supermercado, comprou um extrato de tomate, descascou lá, tirou todo o rótulo e fotografou 1, 2, 3 e saiu imprimindo aqui as camisetas. E tocando nesse, vamos chamar de nervo contracultural, né? Nesse folclore. Foi só aqui não, Arpoador, Ipanema, Grumari, em geral, Flamengo. Todo mundo fumando bagulho, a praia inteira fumando bagulho, posto 9, do posto 10 ao posto 8, todo mundo fumando bagulho da lata. Começou em agosto de 87. Nós tínhamos, como sempre tivemos, até hoje esse intercâmbio existe, intercâmbio com polícias de outros países, até porque a questão do tráfico internacional. E na época nós recebemos um comunicado da DEA, a Agência Americana Drugs Enforcement Administration, de que uma embarcação que havia partido de Singapura transportava um carregamento de maconha grande. Sabia-se o nome da embarcação, que era o Solana Star. Uma parte dessa droga poderia vir ser distribuída no Brasil, mas que o destino dela seria Miami e que o ponto onde eles iam parar para desembarcar a droga seria com não uma embarcação só, várias embarcações. Pela denúncia, 22 toneladas de maconha em latas de 1,5 kg estavam prestes a fazer uma escala em solo brasileiro. O nosso objetivo era só evitar que essa carga fosse chegada ao seu destino. Na época, a Polícia Federal não tinha embarcações, então procuramos a Marinha do Brasil. Uma operação cara, né? O comandante do 1º Distrito Naval queria mais dados para como é que eu vou autorizar esse tipo de trabalho sem que eu tenha conhecimento. Tanto é que foi chamado ao Rio de Janeiro, né? O Ernesto Brathwaite, que é o
o agente do DEA, e ele, então, na reunião, participou, o comandante do primeiro distrito naval, ele, quer dizer, deu credibilidade, tem que acreditar. E eles, então, colocaram uma fragata, na fragata Independência, e prepararam uma missão de caça. Mais avançada embarcação da Marinha de Guerra, e com isso podíamos fazer vários voos rasantes daquela região. Nós colocamos uma equipe de 15 homens a bordo, e foi uma coisa muito penosa para alguns. Então, quando ela colocava a velocidade máxima ali, ela jogava muito. Muitos colegas passaram muito mal. Embora a agência americana apertasse o cerco sobre a operação, as coordenadas obtidas com o informante americano não eram precisas e mudavam constantemente. Mas deve ter dado informação furada também. Tu acha que ele deu tudo? Ele interessado, ele vai cavar a sepultura dele? Não encontramos nada, que fomos para um canto, eles deveriam estar em outro, né? É preciso contextualizar. Naquela época, não havia a tecnologia que hoje nós temos. Às vezes nós não nos damos conta, né? Não nos lembramos como era naquela época. Não existia telefonia celular, não existia GPS, não existia comunicação por satélite. Que se hoje é difícil você, por exemplo, encontrar uma embarcação com problemas no mar, né? Uma missão de resgate, imagina você encontrar uma embarcação que não queria ser encontrada. Naquela época. Basta fazer silêncio no rádio e ninguém sabe onde você está. Então, resumindo, essa missão de caça não teve erro. Nessa busca, a Marinha seguiu precisamente as coordenadas passadas pelos americanos, mas não encontrou o Solane Star perto da costa brasileira. É que nessa data, o barco ainda estava no meio do Oceano Atlântico, atrasado depois de ter enfrentado 2 tempestades. No Solane Star, a tripulação seguia sua rotina normalmente, sem saber que no Brasil o barco já estava sendo procurado e que nos Estados Unidos o chefão da quadrilha era preso em Miami tentando embarcar para o Rio de Janeiro com 2 passaportes diferentes. Com o chefão preso nos Estados Unidos, o delegado Mandim recebeu uma nova denúncia. O Solane Star passaria sua carga naquela noite nas coordenadas da Ilha Grande. Foi organizado então uma segunda saída com a Marinha. Dessa vez, num navio menor, o contratorpedeiro Sergipe. Mas novamente as autoridades brasileiras não localizaram o Solane Star. Fomos para a Ilha Grande, mas já com um navio Caicai, né? Rodamos aquilo tudo, não encontramos nada, era só no olhômetro. Então é preferível nem ter saído. Mas foi feito, houve boa vontade da Marinha. Fizemos, cumprimos a nossa missão, retornamos. Eu te confesso que até eu estava desanimado. O delegado Mandim voltou para sua rotina e o caso do Solane Star parecia encerrado. As buscas não deram em nada. Não havia barco, nem maconha. A prova de que a denúncia da agência americana tinha fundamento só apareceu 3 semanas depois de terminadas as buscas, quando as latas invadiram as praias. Evitar um mal maior agora seria bem mais difícil. O que a gente reprime, na realidade, eles teriam de graça. Então é que o pessoal ia, aqui no Recreio, muitos paravam em embarcação em alto mar para pegar lata. Olha, o que eu me lembro da época da lata eram as histórias de pescadores. Os pescadores começaram a ver monstros marinhos, cada um tinha uma história, pegou um peixe diferente. Começou a acontecer coisas incríveis no mar. Pelo que eu conversei com os caiçaras, muitas latas vieram boiando. Os caras iam caçando no meio das pedras, no meio das ondas, assim, onde bate e joga a lata, assim, e se camufla dentro das pedras, né? Os próprios caiçaras, se falasse de maconha, pô, sabe, nossa, maconheiro. Pô, se falasse de cachaça, os caras estavam caindo de cachaça, amarelo de tanta cachaça. De repente, eles começaram a falar, pô, que barato, isso aí não é isso tudo, em primeiro lugar. Até mais gostoso dar uma fumadinha do que tomar uma cachaça. E ao mesmo tempo vale uma grana. Começaram a vender as latas para poder arrumar as canoas, para poder arrumar os motores, para poder comprar rede nova. Então houve uma movimentação financeira, que é subproduto do mercado proibido, muito escancarado. A gente sabe notícias de pescadores na época que acharam 50 latas, um absurdo, assim, muita lata. E que
parou de pescar, né? Porque viveu da lata, né? Você via cara, por exemplo, que é caiçara, que tinha uma bicicletinha, daqui a pouco tava de carro. Daí, barco novo, de onde apareceu isso? Casa, isso, aquilo. Teve pessoas que fizeram fortuna com isso. Mas é uma coisa que o pessoal tinha muito medo, sabe? Porque os caras começaram a incriminar os portos, aí começaram a levar uns caras presos também, porque os caras estavam guardando em casa. Aí já começou a complicar tudo. Fazia um buraco no chão, enchia a pá, botava os tabuleiros, 3 tabuleiros, 4, entendeu? E metia areia por cima. E assim a gente fazia. E muitos iam na arrasta-pedra, escondiam no mato. Muitos aqui, caiçara, colocaram muitas latas embaixo da terra. Só que tem caiçara que naquela época que escondeu a lata não sabia o que era, né? Tem caiçara que, bem dizer, pensava que era orégano para colocar na comida, que era alguma rama, alguma erva para, né? Dos cabeças dessa quadrilha, ou ele era um imediato. Mas cozinheiro não nos pareceu. At least his role on the boat was said to be the cook. Even though he doesn't look like a cook, he's just a regular guy, and everybody knew what they were doing. It wasn't like anybody was, I'm just the cook on the boat, I don't know anything. Maybe it was, they said, can you cook hamburgers or something like that. As vistorias feitas no barco não encontraram nenhum sinal de maconha. Foi quando o Solane Star já estava havia 2 semanas atracado no cais que as correntes marítimas começaram a trazer as latas. Finalmente, aquela denúncia do DEA fez todo sentido. Primeiro, tudo bem, são pessoas que têm antecedência, é um indício. Mas veio o segundo indício. Lata de maconha apareceu. Opa, peraí. Quando começaram a surgir a lata de maconha, aí a polícia, para ela, fechou. Estava provado que aquelas latas de maconha, a origem eram aqueles navios e que o Stephen Skelton era um dos envolvidos. Embora a Polícia Federal tenha estado no barco algumas vezes e nunca encontraram qualquer vestígio de maconha. Retornamos à embarcação, aí sim, aí mais detalhado. E são provas que até nós começamos a dar credibilidade. Tínhamos o navio, a carta náutica, essa materialidade toda. O barco possui um sofisticado equipamento de navegação, um sinal de que estava preparado para fazer viagens de longo percurso. Todas as dependências do Solane Star foram vasculhadas. Nos camarotes, muitas latas de mantimentos e diversos livros. A perícia da Polícia Federal se concentrou principalmente no porão do Solane Star, que tem capacidade para carregar até 30 toneladas de carga. Se o barco realmente transportou as 22 toneladas de maconha, elas estavam neste compartimento, que foi fechado pela Polícia Federal. Quando finalmente nós apreendemos o Solane Star, foi possível fazer um cálculo de cubagem do porão. E com esse cálculo de cubagem, você sabe quanto tinha ali dentro. Ele aí mediu pelo número, pela dimensão da lata, caberia as 22 toneladas. A parte que foi fundamental foi o esquecimento dele das mesmas latas, com os rótulos, em que eram as mesmas que nós aprendemos. Eu cheguei a ver, quando eu cheguei no navio, eu vi, estava lá no cantinho. Aí os nossos peritos levaram e compararam exatamente igual a embalagem, o tamanho, a lata em si, todas elas feitas no mesmo local. Só na 4ª ou 5ª vez que eles estiveram no barco é que eles produziram alguns centigramas de maconha. E convocamos o Skelton, né? Dessa vez eu indiciei e pedi a preventiva dele. E aí havia já toda aquela armadilha preparada contra ele, prisão preventiva decretada. Qual foi a prova contra o Stephen Skelton? Não tinha prova nenhuma contra ele. Ele foi condenado, em primeira instância, a 20 anos de prisão no regime fechado. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei
Tudo contribuiu para que o processo andasse rápido e saísse uma condenação. Lata de maconha aparecendo em todos os cantos. E a própria Polícia Federal não poderia ser desmoralizada. Tinha toda aquela coisa de DEA, né? A Agência Americana de Combate às Drogas. Todo mundo rezava na cartilha deles, todo mundo dizia amém para tudo que eles falavam. Os americanos pedem e entenda-se isso como uma ordem, porque a prioridade, Brasília precisa da verba dos americanos. Praticamente nós ficamos esses meses aí de agosto, 2, 3 meses, trabalhando só nesse caso do Solano Star, sem nos preocupar com mais nada, com nenhum dos nossos grandes problemas domésticos. If you were sitting in your little office in Brazil and someone said, how would you like to work on a giant drug case? A shipload of marijuana is coming here. Or would you want to just do the little case? You'd probably say, I want to work on the big drug case. The case that you asked me to talk about, it was one of my more interesting cases, and actually no one knew anything about it, and it would have been on the way to never been discovered, like an unsolved crime, except there was a person who himself was a major drug dealer who was in a federal prison serving a prison sentence. And that person wanted to help himself out, that is, get his sentence reduced, because you only have one life that we know of at the moment here. And he told us about a case. He said, I want to tell you about a big drug case. This case started at a celebrity's house. It was actually an American movie star's house in Aspen, Colorado. They started talking about finding a boat to do a big marijuana smuggler. And when I say a boat, I mean a ship. We're talking about a ship that would go to the Far East, Thailand, Vietnam, and then to bring that back to the United States through other countries. The first trip went from Panama to the Philippines to the coast of Vietnam and then back the same way. That's all the Pacific Ocean. No one got caught at the time. Also, it was very profitable. They decided to do it again. And that's when they did this trip that ended up, which is of most interest to you, the Solana Star is the name of the ship that was headed toward Brazil. There were the same crew members except one that was on the first trip, including a guy named Stevie and another guy named Archibald. And Archibald was going to be the captain, Stevie was going to be the cook. A operação havia começado 6 meses antes da chegada das latas, com a ida do capitão à Austrália. I bought the boat in Australia, and from there we went to Japan. We loaded up outside of Bangkok. It was a successful operation, and from that point we went down the South China Sea and out into the Indian Ocean. We didn't stop until we got to Rio. Mas a guerra dos americanos contra as drogas ganhou muita força com a fundação do DEA em 1983. Havia agentes infiltrados e informantes dispostos a trocar tempo de cadeia por denúncias em vários pontos das operações de tráfico. Em 1987, o DEA já estava pronto para derrubar um a um os grupos que traziam maconha tailandesa para os Estados Unidos, lucrando milhões de dólares. Não era um bom momento para o Solano Star e seus marinheiros levantarem âncora. Our primary concern was getting the biggest guy, the one who arranged it all, who had been doing this for some period of time. He's a guy that he had been involved in marijuana successfully for a long time. He was a remarkable guy. I think he could have done anything he wanted to. He was actually a CEO, in a sense, of a big drug operation. But he was got arrested on August 12, 1987 in Miami, Florida. As 22 toneladas de maconha do Solano Star renderiam por volta de 100 milhões de dólares aos traficantes.
Numa das pernas do circuito de vela paulista, a disputada regata Ilhabela Santos, uma família de velejadores é surpreendida no meio do mar. A gente se inscreveu para uma regata que era de Ilhabela para Santos. Quando chegou o fim do dia, perto do pôr do sol, eu ouço um sobrinho meu gritando: tio, olha, tem um cardume de peixe, olha os peixes, deve ter sardinha pulando ali, olha que brilho. E foi chegando perto, não era peixe, a coisa era estranha, isso, aquilo. A molecada começa a berrar dentro do barco: é, as latas, as latas, as latas. Um mundo, todas elas boiando. Eram assim, umas ilhas de lata de mais ou menos uns 100 metros de diâmetros, uma aqui, outra logo adiante, outra mais adiante. Os garotos de 14, de 13 até 17 anos ficam assim: tio, deixa eu pegar uma, olha, a minha mobilete tá passando aí, tio. Era mobilete, era prancha de surf, era hobbycat. Aquilo tudo tinha se transformado nos desejos da garotada. Peguei o rádio, chamei a capitania dos portos, expliquei qual era a situação, que eu estava passando no meio do mar de latas que eu presumia serem as mesmas. De benzedeira, não. E conta-se a história que era uma senhora, uma vovó, que ao ver essas latas encostar, ela catou essa lata, mas inocentemente ela mal sabia o que era, né? Ela pensou que era uma erva para fazer chá. Ela foi, pegou aquele chazinho pros netinhos e tacou brasa. Ferveu e deu. Depois de um certo momento, umas certas horas, a molecadinha ficou muito agitada. Aí falava pra velhinha assim: bobó, quero voar, bobó, quero voar, bobó. Eu acho que a curiosidade fez com que eles abrissem algumas das latas, né? Muitos nem sabiam o que era maconha, imagina. Porque na época tudo bobo também, né? Se a gente fosse esperto, acho que tinha até hoje guardado. Se hoje em dia cada um tava rico, até eu tava rico, viu? Porque teve muita coisa. As latas que foram entregues ou recolhidas pela polícia representaram apenas 1/4 do carregamento. Mais de 11 mil latas ficaram perdidas. E se o Rio de Janeiro tornou a lata uma lenda, em São Paulo, elas foram pura realidade. Quando você sabe que essas latas foram soltas aqui, elas refizeram o trajeto da chamada corrente brasileira, né? Que é uma corrente que sai do meio do Oceano Atlântico e vem vindo em direção ao Brasil. Foi assim que os portugueses, pelas correntes, acabaram chegando no sul da Bahia, né? Ao largo da costa brasileira, nós temos a corrente do Brasil, que flui basicamente para sul, para sudoeste, e é uma das correntes mais importantes do mundo oceânico. Mas essa corrente é um pouco ao largo do continente. De modo que, em princípio, uma partícula que é solta numa região do sudeste do Brasil, como ao largo da costa do Rio de Janeiro, em princípio ela vai tomar o caminho de sudoeste e vai para algo como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, aqui a gente tem a representação mostrando pra gente a posição inicial de lançamento das latas, naquelas coordenadas próximas à Ilha Grande. E à medida que o tempo vai passando, os corpos flutuantes então vão sendo levados pelas correntes que estão sendo regidas pela maré, e a gente enxerga então a possibilidade de uma quantidade de latas ser transportada então pelas correntes e ir atingindo gradativamente os pontos no litoral de São Paulo, nesse caso, e até o litoral do Paraná. Eu não sei se os caras estavam querendo fazer esse contrabando dessa maconha e estavam apenas de passagem pelo litoral brasileiro, ou se o destino deles era o Brasil. Eu já escutei várias versões da história, assim. Tinha histórias, uma embarcação que estava vindo da Jamaica com um carregamento de ganja numas latas. Em tese, rumo aos Estados Unidos. Ele saiu do Rio de Janeiro em direção a Santos. No meio do caminho ele teve um defeito e que ele teve que entrar em águas brasileiras para fazer o conserto. E eles tinham uma balsa flutuante grande, que eles depositaram toda a carga nessa balsa. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. O que era aquilo, de onde tinha vindo, por que aquelas latas tinham aparecido. A procedência ninguém sabia, todo mundo queria saber de onde que veio aquela maconha tão forte. Nós só vamos ficar na especulação. É o tipo da coisa que eu acho que nós nunca vamos saber.
they started talking about finding a boat to do a big marijuana smuggler. And when I say a boat, I mean a ship. Os homens se enfrentaram ao longo de toda a história. Mas há um outro inimigo que não escolhe lados. Ele é silencioso, invisível e ataca a todos sem distinção. A extinção da raça humana pode ser iminente. Vai haver uma pandemia? Sem dúvida. Do que? Não sabemos, mas vai acontecer. A história da humanidade está em xeque. Esta seria a última batalha? Pandemia. Devido ao grande sucesso, o Super Feirão Ofertas de Bandeja Nissan continua, com ofertas incríveis para você. New March em 24 vezes sem juros ou parcelas de R$ 399. Novo Sentra em 18 vezes sem juros. Nissan Versa em 36 vezes sem juros, com a primeira parcela só para depois do carnaval e bônus de R$ 2.000. Super Feirão Ofertas de Bandeja Nissan é a sua última chance. Aproveite! O 4G até embaixo d'água pega bem. Família Sony Xperia à prova d'água. Aproveite o Xperia Z3 em 12 vezes sem juros de R$ 80. Vivo! Assista a TV enquanto navega na internet. Conectividade de smartphones e tablets com a TV. Linha de TVs Samsung. Você cada vez mais conectado. O que faz você feliz? Juntar amigos, netos, tios e pais. Se apertar, fazer X. Juntar até quem não se via mais. Preços off Pão de Açúcar. A cada semana mais ofertas para o seu Natal. Natal Pão de Açúcar. Natal é se juntar pra ser feliz. O que você faz para ser feliz? Nuit d'Issey, the new fragrance for men by Issey Miyake. Uma das maiores civilizações na história da humanidade regressará à vida. Nas suas próximas férias, desfrute das mais altas comodidades. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários cheios de magia e fantasia. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o. For us. For all of us. For me. CK1. Me for me. Esse navio Solana Star, ele passou, porque a costa é muito grande, né? Ele passou despercebido. A gente tem uma costa tão grande que não dá para você fiscalizar todo o barco que estiver andando por aí afora, entendeu? Não tem condições de se fiscalizar. Então, até hoje, a gente imagina que tem passando barco lá, pode estar carregando o que for, né? De contrabando, pode ser droga, pode ser muamba. Nós já detectamos o navio, ele já estava aportado no Rio de Janeiro, ancorado no Rio de Janeiro. Eles estavam atrás dos barcos, com
navio da Marinha, navio da Polícia Federal e o barco aqui na Praça Mauá, na cara deles. E eles não sabiam disso, quer dizer, não havia, naquela época principalmente, né, informações precisas e em tempo para as pessoas poderem agir, né? Aí que, posteriormente, a Capitania dos Portos informou que eles pediram o arribamento com problemas mecânicos. Falaram que ficaram ao largo, né? E houve uma pane mecânica. Pode ser colocado, não sei, é um depoimento que para mim não tem muita credibilidade. Posteriormente, foi verificado que não era de grande porte esse problema no navio. E quando chegou no navio com os agentes, já não tinha mais ninguém, só estava o Skelton, né? O único tripulante que havia ficado no Brasil se apresentou à Polícia Federal como o cozinheiro. Ele disse que estava aguardando o conserto do motor e a volta da tripulação ao Brasil para levarem o barco até o Panamá e que desconhecia qualquer carregamento ilegal no Solana Star. O negócio dele era cozinha e a cabine dele, e nem conhecia bem as pessoas, era um empregado, e como tal, ele foi deixado para trás aqui no Rio de Janeiro, depois que o navio aportou. Fica aí aguardando o conserto do navio, vai nos avisando que a gente volta para pegar. Eles fizeram um jogo de cena em que ele apareceria como simples cozinheiro, desconhecendo, como foi o fato que ele prestou no depoimento, desconhecia tudo e qualquer materialidade que estava sendo transportada pelo navio. Ou ele era Tem mercado para isso. Foda-se! A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de um adeus amado. Criou-se uma alegria grande a tal ponto que virou uma gíria. E aí, como é que tava o mar? Pô, o mar tava da lata, meu. Quando você queria dizer que alguma coisa era boa, era da lata. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra cima. E o da lata significa algo especial. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. E esse disco da lata era um disco que eu tava sentindo que ia ser um disco bacana, pelas composições, pela ideia e tal. Essa história da gente fazer muita coisa no Brasil que não é ouro nem prata, é lata, né? E a gente sempre tentando criar em cima do caos. Essa música surgiu, então, no final do disco, meio no final do disco, em Londres. Eu meio com saudade, assim, do Brasil, do Rio. Mas, ao mesmo tempo, veio a história toda pra mim do verão. Porra, de que o fumo da lata era um super fumo bom pra caramba. E que tinha essa coisa de neguinho falar, porra, é um veneno, entendeu? Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Vamos bater lata. Na época, era o auge do Mike Tyson, né? Aquele boxeador que nocauteava todo mundo no primeiro e segundo assalto. Então o apelido do fumo da lata virou Mike Tyson, porque ele nocauteava no primeiro e segundo assalto. Não conseguia fumar um inteiro, né? Tinha que dividir para um monte de caiçara. Era um tipo só, Thai stick tailandês, que é um berlotão, assim, um camarão. Thai marijuana used to be popular because it was more the, the stem with some wrap around the buds and often dipped in hashish or cannabis oil. And it was of higher, like the primary or active ingredient is what's called THC, and that seemed to be higher in Thai stick marijuana than in the average marijuana. As nossas maconhas aqui, sabe, mesmo boa, você botando ela, usando ela algum tempo, a matéria seca rapidamente, sabe? Ela seca e se desfaz, sabe? A da lata, não. A da lata foi curtida de uma maneira espetacular, sabe? Era uma maconha de boa qualidade, foi prensada com algum elemento agregador, não sei se foi melado ou alguma coisa assim, mas ela necessita obrigatoriamente de um processo industrial, né? Por mais rudimentar que seja, você tem que ter um processo industrial para preparar uma lata.
22 metric tons of Thai marijuana. It was packaged in cans because your problem when you have a sea voyage is that the marijuana starts molding. So if you put it in a container that you can vacuum pack, you don't have the mold problem, plus you can compress it more and you can carry more in a smaller space. That's why they use cans. Além de ser uma erva de qualidade estupenda, ainda era de graça, né? Dava na praia. Parece assim, está chovendo maná, né? Sabe o povo escolhido está andando no deserto e chove maná. Sabe Deus de onde que veio? Ia falar do céu? Não, veio do mar mesmo, né? A lata que veio do mar foi presente de Iemanjá para esse ano que inicia. E nós acreditávamos piamente que o Rio de Janeiro é um devoto de Iemanjá. E a grande festa foi, esse ano, brincar com o presente de Iemanjá, brigar com as latas que chegaram no Rio de Janeiro. O que uns atribuíam a Iemanjá, a polícia atribuiu a uma operação de tráfico mal sucedida. Seria impossível que um contrabando desse porte ocorresse sem um braço operacional brasileiro. O chefão tinha negócios no Brasil e sua empresa estava registrada no centro do Rio de Janeiro. O principal associado do traficante, um advogado carioca, foi dispensado depois de um depoimento em que negou o envolvimento com o crime. A fazenda em Angra dos Reis não foi investigada. Nenhum dos brasileiros envolvidos foi indiciado no processo. Quer dizer, não foi preso por isso. Eu não tinha meios, juridicamente, eu não tinha como ter aqueles caras. Toda vez que você tem uma investigação, você se depara com muitos indícios. E, às vezes, a polícia sabe de coisas, mas não tem como provar. Isso não é um problema da polícia brasileira, isso é um problema da polícia no mundo, lato sensu falando. E a gente descobre ao longo da nossa vida que a verdade nos fatos criminosos, ela nunca aparece, a verdade verdadeira. A única coisa que nós podemos afirmar é que eles se sentiram encurralados. Se eles tinham razão, se eles tinham como prosseguir com a missão sem serem detectados, eles acharam que não. Talvez eles conseguissem, mas em algum momento eles acharam que não valia mais a pena correr aquele risco. Então abriram mão da carga valiosa. Agora, realmente, eu volto a dizer, eu acho que é uma coisa que nós nunca saberemos. Algumas coisas nós sempre só vamos poder especular. So they got scared, they keep seeing this naval ship activity, and they decide to, because they're scared, is throw all the marijuana overboard. The people that were supposed to meet the boat so that we could offload the cans never showed up. You know, when you're doing something clandestine like this, I think you always have the feeling that somebody's looking over your shoulder. And I saw this big gunboat sitting out there. Their guns were pointed straight at me. And I wondered, well, what the hell is going on here? That's not for me. Na sua busca em Ilha Grande, o contra-torpedeiro Sergipe não viu o Solanistar. Mas o Solanistar viu o contra-torpedeiro Sergipe e achou seus canhões assustadores. They were in the right place. I was in the right place. And, well, how could that happen? I think somebody tipped them off. And that's enough, you know? What are we going to do next? We're going to take the boat out 15 miles and pull the plug. Sink her. I had one guy on the boat. He didn't want to lose the boat. It was his boat. That was going to be his pay. So he pulled a gun on me and he said, we're going to dump the load and take the boat in. And then I could look off into the distance, and I could see these cans floating in the water. And then we drove the boat in the wonderful town of Rio. This is a part of the story that you're gonna love. We drove the boat into the harbor and proceeded to drink a few beers. He fell in love with a beautiful young girl whose name was Too Cute. There are 7 of them. 6 of them in a short order, in a day or two, end up getting on airplanes and going back to the United States. One person who apparently met a woman that he took a liking to or was fond of
stayed in Brazil, and it ended up in him getting arrested. When I heard that it was coming in, that's when I knew it was time to get out of Dodge. And I said, come on, Stevie, we gotta get out of town. He said, well, I'm not going. I said, you mean you're staying here? He said, yep. I said, why? He said, too cute is just too cute. I can't leave her. A paixão cegou o cozinheiro. Ele ainda curtiu quase 3 semanas com a nova namorada antes de ser incriminado e detido pela PF. Com a falta de comunicação entre a Polícia Federal, a Capitania dos Portos e a Polícia de Fronteiras, os 6 tripulantes saíram do Brasil e foram para suas casas sem serem detectados. O Brasil nunca teve apreço por cumprir a lei, né, cara? Isso é importante ficar claro, né? O Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. E quando já era proibidíssimo trazer escravos para o Brasil, né, os traficantes de escravos diziam: o Brasil é um país de costas tão largas, né? Ou seja, é um litoral tão extenso que não tem como patrulhar esse litoral inteiro. Então, quando você está dizendo que esse é um país de costas largas, não é exatamente um elogio. I understand the Brazilians considered it a failure. But in the big picture, like the U.S. say, we caught the group that was doing it. We stopped the drugs from coming into the United States. The individual little distributors, we didn't get. But it was good enough we got the big guys. Quando se diz que o Summer of Love foi o último suspiro da contracultura, antes de virar uma coisa massificada e tal, para nós acho que foi meio que o verão da lata. Eles criaram um século XX diferente. Mas o poder por trás da energia era uma ideia diferente de progresso. Mas eu tinha ouvido assim uma reportagem alguns dias antes. Tinha acabado de reportar, digamos, a minha posição. E numa dessa teve barcos muito mais velozes do que o meu na época, que voltaram para trás. E tava ruim o vento. Então fica aquela coisa, aquele marasmo no barco, e aí tá aquela vela panejando e tal. Quando um dos velejadores, um grande navegador, inclusive, que estava com a gente, ele viu uma coisa brilhando no mar. E ele falou na hora. Ele foi uma lata. Não daqui de lata, nada. E ele falou, não, vamos cambar. Vai se mudar a vela de lado, só que a gente mudou para um outro lado, totalmente oposto ao objetivo da regata, né? Daí fomos chegando perto e olhando, não é possível, uma coisa brilhando assim, boiando, e veio, ele se apoiou no barco assim, quando veio uma onda certinha, ele pegou a lata e, como um prêmio, levantou a lata no barco, dando, a lata e tal. Parou, né? Não deixou cabo, vela, isso aqui. Tá abridor, me abridor. Nunca tem abridor no barco. Pega uma faca, isso aqui. Pegou, abriu, aquele negócio a vácuo. Foi aquela noite comemorativa, né? Até Santos. E a gente ficou sabendo que tinha um barco que tinha entregado as latas pra polícia. O Yacht Clube de Santos com polícia e tal. A gente chegou no barco lá. Sabe, nossa, que coisa que tá acontecendo aqui nesse tipo de coisa da polícia. Pra mim, o que marcou muito foi a cara do policial na hora que pegou as latas. Porque aquilo me deixou até meio chocante até. Ele foi o primeiro a dar o sinal de que, nossa, como vocês são otários. Tinha muita história de que a polícia ia pegar na estrada, então ninguém tinha coragem de subir com a lata no carro para São Paulo. A polícia era muito mais pesada. A polícia ficava louca. Era muito... Se você fosse pego com baseado, era uma coisa bem complicada, sabe? Você ia... Ou tinha que pagar uma grana. Solano, inclusive, a gente estava fazendo show no Aeroanta. Na passagem de som, todo mundo num barzinho, e entrou a polícia, revistou todo mundo e acharam um dos músicos da gente com um baseado e foi preso. Então, assim, existia mesmo uma repressão. Era muito diferente. Era realmente considerado... A gente era criminoso quem fumava, sabe? Naquela época, a gente ainda estava começando a respirar aliviado, né? Mas ainda havia
aquelas pontinhas da ditadura, principalmente instaladas em departamentos de polícia, principalmente a Polícia Federal. Depois que foi condenado, Stephen Skelton foi transferido para o Instituto Presídio Ari Franco, em Água Santa, que é realmente o pior presídio do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ainda é, na época era. Foi uma eternidade para ele, né? Porque ele ficou aqui 1 ano e pouco. Uma carga milionária é jogada no mar por um barco que a polícia não viu. De 7 tripulantes, apenas 1 permanece no Brasil. Mesmo dado como encerrado pela polícia, o caso do Solane Star deixou muito mais perguntas do que respostas. E na época, eu sinceramente, meu lado poliana, eu acreditei no Stephen Skelton. Mas acreditei não sem fundamento. Meu fundamento é essa pergunta que nunca... Toda vez que eu me lembro dele, eu me lembro dessa pergunta. Por que ele teria ficado se ele soubesse de tudo? Vim aqui hoje para vender minha Kombi com teto solar de 1959. Acho que eu tô apaixonado. A cor original era essa? É um motor maior que o original. Melhorei o sistema elétrico com uma bateria de 12 volts e agora tem também um alternador. É um achado extraordinário. E se a Kombi for totalmente original, eu vou oferecer mais de $100 mil nela. A pergunta é quanto está pedindo nela? Eu tô pedindo $175 mil. Trato feito. Episódio inédito. Domingo, às 9 da noite. No History. Epson apresenta EcoTank. Uma nova categoria de impressoras com sistema original tanque de tinta que você mesmo recarrega somente com a cor que necessita. Imprima milhares de páginas e economize com as garrafas de tinta original Epson. EcoTank, economia e tranquilidade. Assista a TV enquanto navega na internet. Conectividade de smartphones e tablets com a TV. Linha de TVs Samsung. Você cada vez mais conectado. O que faz você feliz? Juntar amigos, netos, tios e pais. Se apertar, fazer X. Juntar até quem não se via mais. Preços off Pão de Açúcar. A cada semana mais ofertas para o seu Natal. Natal Pão de Açúcar. Natal é se juntar pra ser feliz. O que você faz para ser feliz? Nuit d'Issey, the new fragrance for men by Issey Miyake. Este é Felipe. Ele estuda com Open English. Aprende a falar inglês em aulas online ao vivo com professores norte-americanos. E pode ter aulas a qualquer hora do dia. E este é um cavaleiro da Idade Média. Estuda inglês de forma tradicional, com muita tinta. Vamos ver, cavaleiro, nos conte. O que aprendeu em inglês? Isso mesmo. Aprender inglês do jeito tradicional ficou no passado. Agora com Open English você aprende inglês pela internet. Open English, método inteligente. Uma das maiores civilizações na história da humanidade regressará à vida. Nas suas próximas férias, desfrute das mais altas comodidades. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários cheios de magia e fantasia. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o. O 4G até embaixo d'água pega bem. Família Sony Xperia à prova d'água. Aproveite o Xperia Z3 em 12 vezes sem juros de R$80. Viva! Eu sei que às vezes tudo fica difícil, mas eu não vou abrir mão das minhas ambições pro Brasil.
desse nosso país tão imenso e tão misterioso. A gente não quer pouco, a gente quer muito. A gente não quer 8 ou 80. A gente quer 88. Vem chegando o verão, o calor do coração. A nossa geração, né, ela veio com ainda muitos reflexos da geração hippie, né, reflexos de 69, dos anos 70 inteiros, do Woodstock, aquela coisa. O próprio consumo de droga era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Era muito mais LSD e maconha. São drogas mais gregárias, assim, de você, sabe, passar o baseado, juntar uma turma pra curtir aquilo, ao invés da cocaína, que normalmente é um negócio mais egoísta, de se esconder, tem pouco, custa caro. Tinha muita droga, mas era uma coisa muito relacionada a lazer, que todo mundo estava trabalhando. Então era um lazer e era inerente do meio que a gente vivia, né? Um monte de artista. A melhor coisa de todos é que não tinha paparazzi, né? Então, realmente, se tivesse naquela época, cara, ninguém tava muito ferrado. Era uma geração muito ativa profissionalmente. E, tinha uma banda em cada esquina. Esse cenário era meio Traje, Paralamas, Titãs. Pô, RPM, Ira, Kiko Zambianchi, Capitão Inicial. Plebe Rude, Legião. O Brasil tava virando rota dos grandes shows internacionais. Não só os roqueiros, mas, sei lá, o Angeli, Laerte, o Glauco. Era um momento de inquietação, de vibração. Então, era um país que estava nas suas classes médias de uma sociedade civil do Sudeste bombando. E a gente, aquela primeira geração que estava, conseguindo falar alguma coisa, então era espetacular, cara. Era um momento maravilhoso, muita loucura boa, sabe? Não era muita loucura de vida. Não era loucura destrutiva, mas loucura de vida, de alegria, de estar acontecendo, das coisas estarem pintando. A gente fazia o que a gente achava bacana. O que eu vestia, o que eu achava esteticamente bacana, como um artista que vê uma cor que não é moda, mas ele acha legal, ele põe. Se fosse hoje, o pessoal fala, tá louco, você vai gastar $1 milhão numa cor que não